Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa última aula de funções orgânicas, a gente vai falar sobre outras funções e também sobre as funções mistas. Os haletos são compostos orgânicos que apresentam um elemento do grupo 17 da tabela periódica, ou seja, do grupo dos halogênios, ligados a um radical de carbono. Então, o grupo funcional vai sempre ter o elemento X, que seria o nosso halogênio. Na nomenclatura, a gente usa o nome do halogênio seguido do nome do hidrocarboneto que a gente tem na molécula. Então, de acordo com a IUPAC, os halogênios são vistos como ramificações à cadeia principal. Então, a gente utiliza a contagem pela extremidade mais próxima dele. Então, aqui nós temos 3 carbonos na cadeia principal, sendo que eu vou começar a contar do carbono mais próximo do bromo. Então, carbono número 1, onde está o bromo, então a gente tem o bromo propano. Neste exemplo aqui de baixo, o cloro não está no carbono número 1, então eu tenho que indicar a posição dele. Estou começando a contagem pela esquerda, então 2 cloro, eu ainda tenho um metil aqui, então eu posso ter outras ramificações, 3 metil, e aí o nome da cadeia principal, que é hexano. Quando a gente está na nomenclatura usual dos haletos, é a cadeia de carbono que é vista como uma ramificação. Então, a gente vai usar o nome do halogênio com a terminação eto, seguido do nome do radical de carbono com a terminação ila. Então, aqui temos o bromo, então brometo, e 3 carbonos, prop, então brometo de propila. Neste caso aqui, cloro, então cloreto, e eu tenho 5 carbonos ligados ao cloro, então cloreto de pentila. A nomenclatura usual dos haletos, ela não é aplicada a haletos ramificados, porque a gente não consegue dizer a posição da ramificação. Uma das coisas que acontece em compostos que têm cadeia mais complexa, ou seja, maior, são as funções mistas, que são compostos orgânicos onde a gente tem mais de um grupamento funcional na estrutura. Um desses grupamentos funcional vai ser considerado o principal. E aí, para a gente poder identificar a cadeia principal, ela sempre vai ser a mais longa que contenha a função principal. A numeração prioriza a função principal e a nomenclatura vai seguir a terminação da função principal. E como a gente vai saber qual é a função principal da cadeia? Bom, a ordem de preferência da função principal é essa daqui. O ácido carboxílico é sempre a função principal, caso ele esteja presente, então a gente não vai precisar mudar o nome dele. Se a gente tiver uma amida como segunda função, a gente vai chamá-la de carbomoíla. Se a gente tiver um éster, que é a terceira função na ordem de preferência, ele leva o nome de alcoxicarbonila. O nitrilo, ele vira ciano, o aldeído e a acetona, ambos viram oxo, que a gente vai diferenciar pela numeração, porque o aldeído sempre está na ponta e a acetona sempre vai estar no meio da cadeia. A amina, ela vira amino, como ramificação. O éter vira alcoxi. O álcool vira hidroxi. E o haleto, a gente usa o nome do halogênio para indicar que ele está como ramificação. Então, como a gente aplica isso? Bom, se a gente tiver este composto aqui, a gente tem uma carbonila de cetona e uma hidroxila de álcool. Pela ordem da preferência, a acetona ganha do álcool. Então, eu vou começar a numerar a minha cadeia pela extremidade mais próxima da cetona. Então, este carbono aqui. E aí, a hidroxila do álcool vai virar ramificação e está lá no carbono 5, por isso 5-hidroxi. A cadeia principal tem 6 carbonos, então hexan, e aí eu numero a minha função principal, que está no segundo carbono, com a terminação da função principal, que no caso é a terminação ona de cetona, tá certo? Bom, como de praxe, deixei aqui alguns
compostos para vocês tentarem desenhar a partir do nome dessas funções que nós vimos hoje. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido e até a próxima!